Olá, meus amigos, como estamos? Gente, tudo bem? Como estamos? Trouxe o meu chimarrão aqui hoje. Vou esperar entrar o pessoal. Já já vou chamar os meus convidados. Como estamos, pessoal? E aí, Diego, tudo bem? Aloísio já está por aí. Já vou te convidar, Aloísio. Vou convidar os meus convidados aqui. Primeiro. E aí, E aí? tudo bom? Tudo, tudo bem? Você tá longe, né? Hein, diz uma coisa, tá frio aí? Aqui eu acabei de desligar o ar, homem. Deixa eu te falar, na época do Bolsonaro não era frio assim não, viu? O pessoal Homem, fala, você já o pessoal começou fala que assim, tá velho? ruim, o pessoal fala que tá ruim, mas olha aí, ó, ó que maravilha, geladinho do papai. Hein, nesse aviãozinho, você convide as pessoas aí, tá? Tem um Ah, aviãozinho aqui do lado. Você clica no aviãozinho e você chama um monte de gente aí para as pessoas a entrarem na live. Vou chamar o Aloísio. uhum. Só aceitar aí, Aloísio, o convite. Veja se você consegue. Conseguiu, Renato, o aviãozinho? Ah, o aviãozinho aqui tá só que voa. Só que vou chamar todo mundo aí, ó, para participar, os nossos amigos. Uhum. Show de bola. Muita gente. Cadê a Luísa? Será que não conseguiu aceitar? Vou convidar de novo. Aham. A Luísa, se não der pelo computador, alguma coisa, tenta abrir o celular, tá? Veja se dá certo qualquer coisa. Bom que depois fica gravado, né? Aí fica isso aí daí depois dá pra fazer erros de gravação, né? Dá pra fazer uma edição, solta no Renan. Não, mas não dá pra fazer muita edição, não, que vai ficar Não, desse claro jeito mesmo, que querido. não. Claro que não. Já se comporte aí desde agora, tá? A Luísa Bassani entrou, apareceu aqui. Agora deu certo. Bom que Agora, depois fica você conseguiu gravado, pelo celular, Luísa? aí depois dá pra fazer Sim, pelo celular. gravação, né? Dá pra fazer uma... Aí sim, aí sim. Então tá bom. E aí, pessoal, tudo bem? Luísa, tem um aviãozinho aqui embaixo. Depois você vai mandando para algumas pessoas para quem você acha que é interessante assistir essa live, tá? Já tô Tô, mandando. tô mandando para alguns aqui também, para uns colegas de profissão. Um monte de gente. Então, pronto. Mandei para um monte de gente aqui. Mandem aí também. E aí, Luísa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá Tudo, frio aí? tudo. Aqui tá, menino, tá 17 graus pro Mato Grosso. Tá frio, não tá? É, aqui tá. Deu uma refrescada agora no final da tarde. Tava calor, mas agora tá fresquinho de Aqui. novo. Aqui também tá bom demais. O Renato tava falando que na época do Bolsonaro não tinha frio, que era só calor. Rapaz, eu acho que na época do Bolsonaro não tinha um monte de coisa. Não começa, não Va- adianta vamos, não, né? vamos dar uma segurada, vamos dar uma segurada. Só Ah, tinha menos coragem. isso é. Isso aí é verdade. Então vamos lá para o nosso começo. Então se apresente aí, Renato, para o pessoal que ainda não te conhece. Bom, Se apresente, boa fale noite, quem é pessoal. você. Tudo bem? Eu me chamo Renato Antunes, eu não sou esposo da Patrícia, É tá? sempre bom lembrar. Só para vocês saberem, eu sou irmão dela, sou sócio dela aqui na Tonê, tá? A minha formação é na área de navegação, trabalhei muitos anos embarcado, em navio, plataforma, e há uns 8 anos para cá a gente começou com a Tonê e a gente vem de lá para cá aprendendo sempre.
A minha parte ela é um pouco mais técnica, ela é mais voltada à produção e desenvolvimento ali na fábrica. E a Patrícia já, ela fala dela, né? Mas ela é mais aqui comercial, loja, marketing, a cara da empresa, né? De certa forma, de toda forma. Isso aí, isso aí. E você, Aloysio, se apresente aí para o pessoal conhecer você. Quem é você? De onde você é? Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns pela dedicação em colocar algumas questões aí voltadas aos empresários, principalmente na área moveleira que a gente atua, né? O meu nome é Aloysio Bassani, moro no Mato Grosso desde 1983. O meu pai veio para cá para trabalhar com indústria de móveis, com marcenaria, e eu peguei sempre o gosto pela profissão e trabalho nesse ramo desde os 13 anos de idade, quando eu comecei com ele. A partir de 2020, 2003, na verdade, a gente começou uma carreira solo, eu e a Ângela como sócia, e hoje estamos constituídos aqui na MT 449, na rodovia da Mudança, com a empresa Bassani Imóveis, onde a gente atende móveis corporativos, móveis residenciais, e o principal foco é instituição financeira e móveis corporativos. Isso aí. Então, fale mais sobre a Bassani. Como que é a Bassani hoje, para o pessoal conhecer vocês. Eu falei para vários colegas nos grupos aí que vocês são uma das maiores indústrias moveleiras aqui do Centro-Oeste. Estou mentindo? Não, né? É verdade. Não, não está mentindo, a gente tem uma estrutura bem legal aqui em Lucas do Rio Verde, onde a gente está sediado. Sempre estivemos em Lucas, né? A Bassani hoje ela conta com 97 colaboradores, tem uma estrutura de 7 mil metros quadrados de área construída. Toda a fábrica, se não está 100%, mas uns 90% dentro da indústria 4.0. E a gente produz mobiliário sob medida, mas também mobiliário padronizado, mobiliário em escala. Então, a Bassani Imóveis, ela tem hoje, a nível de Brasil, uma boa gama de clientes. Nós temos hoje uma estrutura que entra o produto, a matéria-prima, sai o mobiliário acabado, seja ele em MDF, em MDP, ou aço, ou até mesmo estofaria, desde a parte de pintura, com pintura eletrostática, pintura líquida, para aço, para alumínio, para MDF. E trabalhamos com várias frentes. Temos grandes parceiros também que a gente representa e revende para atender a demanda do nosso cliente, que a gente atende em vários cantos do Brasil. Então, a Ó, Bassani gente, manda, Imóveis, manda um oi pro Neir aí, que ele falou que é pra gente dar um oi pra ele. Que a gente tá se lamentando agorinha, faz 5 minutos, um com o outro. É. a Tá gente frio aí, né? fala aí, né? Aloysio, fala pro pessoal qual que é a metragem do barracão, assim, porque, tipo assim, eu não sei você, mas o povo de marcenaria, eles gostam de saber, né, de estrutura, de tamanho. Fala do tamanho da estrutura de vocês, pro pessoal saber e ter uma noção do quão gigante é a estrutura de vocês aí em Lucas. Então, a gente tem uma área construída de 7 mil metros quadrados, onde tem a parte fabril, a parte de suporte, toda a parte de escritório. E só o chão de fábrica são 5.600 metros quadrados. E a gente está numa área física de terreno de 30 mil metros quadrados para, se Deus quiser, possíveis expansão aí. Com certeza, ele vai querer. Renato, fala pro pessoal aí como que é a estrutura lá da Bassani, como que a gente fica quando a gente vai lá. Não, visitar sempre o Aloysio e a Ângela aí, que hoje são amigos, né? Que é assim que a gente sente. É sempre legal porque, tipo assim, abre os olhos para alguns degraus acima, entendeu? O Aloysio, ele não se estendeu, né? Na verdade, ele economizou aí, foi bastante Ele é singelo aí em falar da modesto, ele estrutura. não é assim, modesto? Ele foi modesto mesmo, pessoal. A estrutura da Bassani Imóveis, de Ô verdade, Fred, é dá um. um oi pro Fred também.
É uma das estruturas mais enxutas e eficientes aí que eu já tive a oportunidade de conhecer. É muito bem estruturado. É um local onde você tem a possibilidade, de fato, de produzir aqueles móveis lá que você fica olhando lá. Às vezes você está no banco lá, esperando para falar com o gerente, você pega e dá uma olhada e fala, isso aqui, como é que foi produzido? Pois ali na Bassani ali tem a possibilidade de fazer. Então, desde como a Luiz falou, todo tipo de pintura, seja laquear o móvel ou a pintura da metalurgia, né? Que é assim como eu entendo que é ali, não é nem a serralheria, é a parte de metalúrgica mesmo, sabe? É uma estrutura, o maquinário é todo novo, é tudo muito bem estruturado, é 4.0 mesmo, é um negócio muito, muito bacana mesmo, assim. E eu me lembro, Renato, quando a gente começou com a marcenaria há uns 8 anos atrás, né, Luiz? Eu moro aqui no centro, em Sinop. Tem uma agência do Sicredi muito perto da minha casa, ali, tipo, umas 2 quadras da minha casa. E aí eu vi um caminhãozão da Bassani, assim, toda vez eu ficava passando, eu falava, cara, esse povo é massa. Esse pessoal é massa. E aí eu vi os funcionários de vocês trabalhando ali na agência, eu falava, nossa, esse pessoal é muito massa. Aí a gente tem uma colaboradora que foi colaboradora de vocês também. Aí, e aí a gente sempre falava, como é que é lá? Como é que é lá? Como é que é lá? Aí quando não, o Renato entrou no treinamento lá do Elite e falou assim, nossa, agora eu sou amigo do pessoal da Bassani. Eu falei, ó, agora sim. E Nós é hoje a gente que poder nós é que trocar temos as coisas e até se lamentar junto, gente, é um grande presente pra gente, viu? De verdade, essa amizade ela vale ouro pra gente mesmo. nós é que É um temos que orgulho. agradecer aí de ter pessoas sinceras, honestas, como amigos, como parceiro de negócio, né? Muito. Eu sempre falo que a concorrência ela existe em todos os níveis e todos os lugares, mas concorrência leal é difícil de encontrar. Exatamente. E eu sempre vejo vocês aí da Tonê, outros amigos, outros parceiros que têm indústria de móveis, tem marcenaria, realmente como amigo, como parceiro. A gente não entra em guerra, não sempre está se ajudando, trocando informação. Isso que faz com que a gente consiga superar os desafios no dia a dia. Que não é fácil no Brasil, para a gente empreender, a gente precisa ter coragem mesmo. Já entrando um pouquinho No tema. no tema da nossa live, e não só coragem, mas relacionamento, né? A gente precisa ter esse network. O Elite que a gente participa trouxe muita coisa bacana para nós da Bassani, acredito que para vocês também, e aproximando pessoas, né? Até o Elite a gente não tinha contato, então isso faz com que a gente possa superar mais fácil os desafios aí trocando ideias. Dá um quentinho no coração da gente, né? Quando a gente divide, né? Às vezes assim, divide coisas boas, mas divide também muitos desafios do dia a dia, né? E a gente parece que não se sente só, né? É bem bom isso. É Mas quando uma você coisa que Mas o Aloysio pontuou aí que eu queria ressaltar é essa questão da forma com que você enxerga, né? Tudo tá nos olhos de quem vê, tá aos olhos de quem vê. E a partir do momento com que a gente não se enxerga como concorrente, mas sim como colega de trabalho, que de certa forma divide as mesmas dores, as mesmas emoções, as mesmas dificuldades, e aí a gente consegue ter uma liberdade aí sincera de compartilhar, de pedir conselho, de aconselhar. Vira e mexe, eu tô ligando para o Luiz e falo, Luiz, me dá um help aqui, o que eu faço aqui? E ele falou, cara, quando aconteceu comigo, eu fiz assim, faça assim. E normalmente é sempre muito, muito assertivo. A Luiz tem uma experiência aí gigantesca, né? E tanto é que a Bassani é prova disso. eu já E, falei e, pra e é ele que eu essa vou fazer um curso com ele, eu vou entrar com carisma e ele com a todo o técnica. conteúdo. Porra. Eu já falei que eu sou parceiro, nós precisamos fazer negócio. Nós Isso temos que aí. temos que Arrasta pra cima. monetizar. Temos que Isso monetizar. aí. Pode falar, Renato. Não, não, mas é isso, é isso. E uma outra coisa que a gente sempre, uma verdade, uma máxima, que daí não falando só de marcenaria, mas falando de empreender nesse cenário tão arisco, num cenário tão difícil como é aqui no Brasil, né? É que o empreendedor, o empresário, de certa forma, ele não tem muito com quem contar, ele não tem muito com quem se abrir, com quem muito, entendeu? Porque de todo lado é bordoada.
Entendeu? Então, desenvolver esses relacionamentos de parceria sincera ali é uma coisa que, para mim, eu tô falando como Renato, nossa, me ajuda muito no meu dia a dia. Às vezes me dá uma clareada. A gente tem alguns amigos aí que a gente leva de verdade pro coração mesmo aí, que são do ramo, e aí vira e mexe. Hoje mesmo eu liguei para um amigo, entendeu? Peguei e falei, ô, e tal, tinha falado contigo antes, Luiz, mas liguei para um outro amigo também. Falei, ô, isso aqui, ó, da minha vez eu fiz isso aqui. Então é sempre muito interessante. Isso também encoraja a gente a crescer, né? Ver que as dificuldades com que eu passo, elas são comuns aos outros colegas, né? Então isso aí também fomenta. E o Exato. importante, o importante é a gente tirar o tempo para fazer isso também, né? Porque às vezes nem é para perguntar alguma coisa, mas é para manter o relacionamento, o contato, porque na correria do dia a dia a gente às vezes acaba deixando. Eu tenho a satisfação de dizer que tenho vários, né, parceiros aí, amigos que trabalham no ramo em vários locais do Brasil, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, então Mato Grosso do Sul, vários locais aí que a gente mantém contato. E isso não é regular, mas quando a gente tem uma dificuldade maior, a gente sempre sabe onde pode buscar uma parceria, né? Então isso vai melhorando e vai apoderando mais as tomadas de decisão que a gente tem que fazer no dia a dia. Isso aí, isso aí. Aloysio, e quando você falou no começo que você começou com 13 anos, né? Então, você acha que você é marceneiro também? Empresário e marceneiro? Olha, eu vou confidenciar aqui, eu nunca fiz um móvel, mas eu, Olha aí, mas, isso, mas isso eu dá um tenho, porte. eu também Isso Tá dá um tenho, certo. porte para vender eu depois. também tenho a tranquilidade de fazer, de falar que eu consigo imaginar o móvel pronto na minha cabeça e consigo transferir isso para as pessoas que a gente está no dia a dia. Então, para solucionar problemas, eu sempre falo, a gente não precisa, às vezes, botar a mão na massa, a gente precisa conhecer os processos, conhecer como fazer e como poder fazer. Eu trabalhei com meu pai na parte braçal, trabalhava como entregador, trabalhei como na parte de pintura, mas pegar um móvel e produzir ele do zero, é, eu nunca peguei assim, vou fazer uma cozinha agora, nunca fiz isso. Uhum. Mas sei como faz, sei os processos, conheço os acessórios, conheço todo o processo, porque como eu acabei de falar, tô desde de 13 anos de idade, eu tenho 46 anos, então faz um tempinho já que está dentro da área de marcenaria, indústria. Os desafios são sempre novos, né? A Bassani veio evoluindo. É, quando a gente começou, eu e a Ângela, nós éramos eu, ela e mais três colaboradores. A gente foi evoluindo, tivemos vários tropeços no caminho, tivemos várias conquistas e a gente foi evoluindo, foi crescendo. Hoje não é fácil, mas eu sempre olho para frente e sempre busco coragem no que a gente foi deixando para trás, né? Para a gente conquistar mais alguma coisa para frente. E a gente hoje está com 97 colaboradores, como falei, tem uma estrutura bem bacana, mas tudo isso a custo de bastante trabalho, bastante dedicação para as coisas acontecerem. A E você, empresa, desculpa, pode falar. o dono sempre um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, né? Até- Principalmente quando você está em estruturação. Hoje a gente procura viver um pouco mais a vida pessoal também, mas não é para você estruturar, para você consolidar um pouco mais o negócio, se você não se dedicar, não funciona. Não, eu penso assim que eu achava que eu era uma pessoa que eu ficava muito no telefone, até eu conhecer o Aloysio. Aí eu falei, não, é mais que. Pode ser mais, porque o Aloysio fica mais que eu mesmo. É muito mais. Sabe o que que passou na minha cabeça aqui, Luiz? Você falou, eu nunca fiz um móvel, né? Vou confidenciar isso para vocês. O coelho da Páscoa também nunca botou um ovo, né? E o cara vende ovo pra caramba, hein? O cara é bom de É isso aí. gestão, de marketing, entendeu? Ele é Então, muitas vezes, é muito mais sobre que tecla apertar. Entendeu? Aonde apertar, aonde buscar a informação e fazer com que isso saia do papel. Porque ao mesmo tempo com que você nunca fez
manualmente falando um móvel, você já fez milhares de ambientes também, né? Por conta da tua existência e da Ângela, né? Da capacidade de vocês, diversos e diversos, 97 pessoas empregadas diretamente, né? São diretos, né? Sim. Aí você para pensar na cadeia que isso, né? Que tem em volta. Tem alguns indiretos aí, dá mais em torno de um. Fecha um número de 110 com alguns prestadores de serviço indireto que trabalham para a Bassani. Mas daí, se pegar outros prestadores que a gente compra serviço, aí dá muito mais, né? Ixi, aí dá muito mais, entende? E aí a gente tá tanto falando da Ângela aqui. Fala pro pessoal quem que é a Ângela. Vamos falar que a Ângela é a sócia do Aloísio hoje. É minha companheira de quarto favorita da vida, né? E a Ângela hoje, vocês dividem as funções de maneiras separadas aí na Bassani. Fala pro pessoal qual que é a tua parte, qual que é a parte que compete a Ângela aí pro pessoal saber da organização. Nós sempre tivemos uma divisão do negócio um pouco organizado, assim, né? Eu cuidava de uma parte, a Ângela cuidava de outra. A Ângela é diretora administrativa e financeira da empresa. Eu cuidava até pouco tempo atrás da parte da diretoria industrial e também da parte comercial. Hoje nós trouxemos o Rogério Júnior, que é o diretor industrial para a empresa, e eu estou focado na parte comercial. E aí a parte de dono, né, junto com a Ângela, as decisões de proprietário para que rumo que a empresa vai seguir. Mas hoje a gente tem uma divisão bem clara na empresa das funções. Não é uma empresa ainda que está 100% redonda na parte de governança, a gente precisa evoluir, entender o fluxo melhor, mas a gente está cada dia caminhando um pouquinho para que isso se consolide com mais estrutura, né, com mais organização. Hoje o comércio não, o mercado, ele exige muito essa organização estrutural das empresas, seja na parte ambiental, seja na parte de governança, e principalmente na parte de relacionamento com o cliente, né? Então, a E gente eu está falo conseguindo. até com os colaboradores também, né, Luiz? A gente tem uma divisão clara. Hoje a gente estava falando, eu e o Renato mesmo, a gente estava fazendo reunião com os gestores, que a gente faz uma vez por semana, né? E aí eu falando antes de manhã com o Renato, que a gente fala 300 vezes por telefone, né, durante o dia. Aí a gente falando assim que o pessoal fica confuso, porque eles não sabem em qual. Eu vejo que a divisão sua e da Ângela ela é muito mais organizada do que a minha e do Renato. Porque, tipo assim, o Renato, hora ele tá aqui no comercial, hora eu tô lá na fábrica, e hora a gente tá cada hora um permeando para um lugar, e eu vejo que os próprios colaboradores ficam confusos, sabe? Mas Com essa isso, divisão. A gente precisa melhorar isso, na verdade. isso para a gente evoluir não é fácil e eu principalmente sempre tive mais de uma função dentro do negócio, então a gente precisa ir se policiando no dia a dia, saber para quem perguntar, o que tem que perguntar e aguardar a resposta, né? O maior problema do empresário brasileiro, do dono do negócio, é que ele acha que ele pode resolver tudo, ele acha que tem que fazer tudo e não gosta de esperar a resposta, né? A gente precisa melhorar muito isso. Eu, como pessoa, como empresário, estou tentando melhorar a cada dia. Não sou exemplo de sou muito centralizador, então não sou exemplo de delegar muita coisa, sempre fui muito É centralizador, mas, exemplo, sim, que você nunca construiu um móvel e já fez móvel pro Brasil inteiro? Claro que é exemplo. mas são dentro do negócio a gente precisa delegar mais, a gente tem que parar de concentrar, porque quando a gente concentra muito, a gente entrega menos resultado, né? A gente está percebendo isso agora na empresa. A maturação disso ela precisa de prazo para ser consolidado, né? Quando você acha que é um problema, uma situação, você vê que se você não organizar primeiro outra, você não consegue organizar de fato o que você está enxergando. Então tem que ter muita organização, tem que ter muito tato na parte da gestão. A gente precisa evoluir o empresário brasileiro, falando basicamente do Aloysio, precisa evoluir
como gestor mesmo. A gente tem que todo dia estar lendo alguma coisa, estudando, para a gente poder transferir isso e entender que a gente precisa das outras pessoas, que a gente não consegue resolver tudo sozinho. Não mesmo. Isso é uma coisa que não é fácil de implantar na empresa, principalmente eu que vim de empresa familiar, que o pai decidia tudo, depois aí assumiu um pouco, daí o pai sai um pouco, e assim a gente traz uma herança que não é boa para os negócios. A gente precisa ser mais profissional, a gente tem que exercer muito mais a emoção, a emoção, a razão do que a emoção dentro do negócio, porque esse negócio de ser muito paisão, você não consegue administrar os colaboradores e muito menos os clientes. Então, você precisa é, trabalhar com a razão. O que é certo, tem que fazer, claro, manter sempre um bom, um bom contato com o cliente, com os colaboradores, mas conseguir passar para as pessoas e para a estrutura que você vai fazer o correto e espera que elas devolvam o que é de correto para a empresa A ou para o Luísa, negócio. a gente tem um amigo lá em São Paulo também, de uma indústria moveleira também muito grande. Uma vez ele falou para mim, pro Renato, assim, que ele falou assim, ó, a sorte anda na sombra da coragem. E aí o Renato ficava assim, pensando, né, tipo, admirado, igual a gente fica quando vai ver vocês, né? Aí a gente ficou pensando, ele falou assim, coragem que eu falo é no quesito de, tipo assim, eu vou padronizar um negócio, eu padronizei e acabou. Eu coloquei uma nova regra aqui, aqui junto com os meus colaboradores, tipo, de uniforme ou de EPI. Eu padronizei e acabou. É porque a gente tende sempre a querer voltar, e eu imagino que isso você tenha passado muito por isso, muito mais do que eu e o Renato, porque quando você fala que é há 30 anos atrás, você pegou antes do MDF. Sim, Então, assim, eu imagino o quão você foi passando etapa por etapa e as pessoas falando assim, não, isso não vai dar certo. E hoje nós estamos na geração da IA, né? Que está fazendo tudo. Então, assim, como que foi para você isso? Porque eu imagino que você teve várias etapas que você precisou ter muita coragem, porque você passou por muita coisa diferente nesses 30 anos, né? Com medo de não dar certo, de dar errado. Como é que foi para você, assim? Tipo, você lembra de algum momento assim na sua vida que você falou assim, nossa, agora lascou, eu vou ter que tomar essa decisão aqui, ou é isso ou é nada. Ah, tem vários momentos, né, que marcam, né? Nós tivemos várias fases da empresa, desde a própria tomada de decisão de andar sozinho, né? Tem que ter coragem, a gente tem que ter e tem que enxergar um pouco do negócio para frente, porque só coragem também não adianta, né? E acreditar, né, no Acreditar, negócio. porque quando nós se desprendemos do meu pai, a gente trabalhava na estrutura dele na época, Era em Lucas e abrimos. também ou era em outra cidade, Luísa? Não, era em Era Lucas. em. Sempre Ah, foi em Lucas. sempre foi em Lucas. Uhum. E a gente tem que ter a coragem de tomar a iniciativa, né? Então, na época, esse foi um dos momentos que a gente teve que decidir. E não era uma decisão que tem que ser uma decisão hoje, mas quanto mais você adia a decisão, pior fica. Então, você tem que ter a coragem e o time de tomar a decisão. Na época, a gente tomou a decisão, apareceu algumas oportunidades, eu olhei algumas oportunidades no mercado local, a prefeitura aqui estava fazendo alguns incentivos, o próprio Sicredi, que é nosso cliente e parceiro, também estava com algumas parcerias junto com a prefeitura nessa área industrial, e a gente abraçou. Eu lembro como se fosse hoje, nós pegamos um financiamento de 50 mil reais na época, Quando era? e a gente 2000, Uhum. 2003, né? E a gente, quando terminou de pagar, pagou mais de 300 mil. Então, Nossa. porque eu juro, porque mudou o plano de governo, porque não sei o quê. E tudo isso você tem que viver cada dia e olhar para frente. E ter a coragem de tomar a decisão e falar, não, é por aqui que eu vou, é isso que eu quero fazer e pagar, saber que você vai pagar o preço, mas pode ir colher os frutos lá na frente. E a gente vem colhendo, porque a gente sempre reinvestiu no negócio. Podia ter investido em outras coisas, mas a gente sempre procurou investir no negócio. E o negócio hoje tá de pé
Não vou aqui ser hipócrita de falar que as coisas estão fáceis, não estão, mas hoje é mais uma prova de coragem que a gente tem que ter. Tem que construir, tem que pagar, tem que estruturar e tem que continuar crescendo organizado. Então, é, depois teve outras situações, em 2007, bem difícil, um ano que praticamente a gente quebrou. E aí você tem que ter a coragem de se reestruturar, tem que ter o contato de pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem te estender a mão para você não sofrer sozinho. E isso são momentos que vai marcando. Depois 2009, aí 2015, tivemos vários momentos que foram saltos que a Bassani foi dando, que a Bassani foi crescendo, e isso foi consolidando a marca, foi consolidando a estrutura e dando cada vez mais lastro para a gente continuar crescendo. Estamos numa nova fase, a fase econômica do país já não vem boa há uns 2, 3 anos, isso está impactando direto no nosso negócio, e não só no negócio maior, mas no negócio pequeno também, ou menor, também está impactando, porque o cliente sumiu, o dinheiro sumiu, e a gente tem que buscar onde está esse dinheiro, né? A gente A precisa gente tem buscar que estar se onde está reinventando a vida inteira, né? onde está Sempre. esse cliente. E Uhum. o que a gente pode fazer não pode desistir, né? A gente tem que olhar para frente e continuar batalhando, continuar acreditando e enxergando no negócio que ele é um negócio sustentável e que passando alguns perrengues, mas o importante é o legado que você vai deixando. E é um sim, senhor, de um legado, hein? É muito incrível tudo que vocês já fizeram até hoje. E assim, Aloysio, durante essa trajetória inteira, assim, eu imagino que vocês começaram de maneira distinta. Você lembra qual foi o cliente, assim, que você falou assim, nossa, agora a gente sempre tem, né, na nossa cabeça, assim, um negócio muito legal que a gente fez e que marcou vocês, assim? Quem foi? Olha, Quando foi? eu não sei a Ângela, mas nessa estrutura que ela enxerga, assim, porque às vezes a gente conversa, mas tem visões diferentes sobre isso. Mas eu não posso deixar de falar, claro, do Sicredi, que é um cliente nosso que além de apostar no negócio como banco, né, como crédito, a gente tem um bom relacionamento a nível de Brasil e a gente vende muito bem. Mas um cliente que impactou assim na parte foi em 2009 a entrada da Martinello, que nós estávamos numa estrutura pequena, nós estávamos numa situação com dificuldade de venda, e surgiu a oportunidade de desenvolver o projeto das lojas da Martinello. E ali a gente começou devagarinho, foi indo, e isso foi dando uma segurança de venda, porque quando você tem uma estrutura menor, o impacto de uma venda ele é muito grande dentro do processo. E isso, a Martinello teve um impacto grande, porque a gente vendia na época, acho que 2 milhões, mais ou menos 2 milhões por ano, e a Martinello entrou com 30% disso, 25% disso. Então, e com uma constância, né? E foi crescendo ao longo dos anos e foi trazendo mais outros clientes também, que a Martinello, pelo tamanho que foi trazendo outros clientes que não eram da área da instituição financeira. Porque o Sicredi a gente já atendia, meu pai começou a atender as cooperativas de crédito há 36 anos atrás, Que 37 legal. anos atrás. Uhum. E daí ficou um período parado. Mas um cliente, respondendo a pergunta que você fez, um cliente que impactou, no meu ponto de vista, foi a Martinello, porque foi uma virada de chave, foi uma situação que a gente acabou tendo que profissionalizar algumas coisas de uma forma diferente, teve que criar algumas outras estruturas, mas em contrapartida a gente tinha faturamento para poder estruturar isso. Que legal, Luiz. Assim, e aí o pessoal tá perguntando aqui, era a próxima pergunta que eu ia te fazer também. Eu imagino que depois que você pegou. Renato, quer falar alguma coisa? Não, não, estou prestando atenção É, aqui, ó, o Zé ali. Como é que você lida com o turnover no back office do seu negócio? Ah, Zé, uma hora dessa.
O Zé, Zé é Ô o nosso Zé, no Fala, amigo Mato lá Grosso de não São tem isso Paulo. não, mentira. Um abração. Você quer uma live de marceneiro, Zé. O, fala, Vamos o Zé e seus devagar. primeiro amigos tem, Elite estão todos primeiro aí. tem que traduzir o que é turnover aí, Legal. depois o É, making office. Pera que a é. gente vai, nós já vamos falar sobre isso, que também não vamos deixar o Em, pessoal do Mato ci- Grosso por baixo aqui não. em cima do que o Aloysio falou, eu tenho dois pontos aí que eu sempre gosto de pensar. É meio que viver numa mesa de pôquer em diversos momentos dando all-in, né? Então, o negócio dá uma rodada e você tá numa posição que, tipo assim, de novo, você tem que pegar e aplicar um all-in. De novo. Então, por algumas vezes nós já passamos por situações aí, como você tá falando aí, Aloysio, de tipo assim, cara, vamos por tudo ou nada. Entendeu? Mas aí eu sempre gosto de falar uma frase, de pensar, e a Patrícia também conhece essa frase. A gente sempre fala aí um para o outro, que é o seguinte: dá o passo que Deus dá o chão. Entendeu? Você está trabalhando, você está ralando, você está colocando tudo ali na ponta da caneta, você está fazendo o seu melhor, cara. Dá o passo que Deus dá o chão e tá tudo certo. E vamos para cima. Entendeu? Exatamente. E aí eu falo, aí Deus olha e fala assim, nossa, tá caminhando bastante, né? Tá andando bastante. Tá andarilho, hein? Tá andarilho. Andarilho, Quem hein? tá andando, hein, queridos? É. E- Mas Haja então parado não tá, chão. né? Já tá bom, já tá bom. Mas assim, só voltando à linha de raciocínio ali, os colegas perguntaram, e aí era a próxima pergunta que eu ia fazer também. Quando você fala que você pegou ali o trabalho ali da Martinello, que foi um trabalho que mudou um pouco a realidade da empresa de vocês, foi uma virada de chave, eu imagino que até que a tua estrutura mudou, que a tua mão de obra mudou. E aí, quando você fala hoje que você tem 97 colaboradores, aí até a Renata perguntou aqui embaixo, a nossa colega lá do Elite, ela perguntou assim, ó, vou até ler aqui, ó. A Luísa deu uma dica de como fazer a gestão de pessoas para a empresa crescer de forma consistente, que vai de encontro com o que o Zé falou também. Como é que a gente, como que você lida com o turnover, que é a troca de pessoas? Assim, vocês têm muita troca de gente, tipo assim, contrato e demite com muita frequência, Luísa, aí? Porque aqui a gente Olha, até não tem muito, né, Renato? É até pouco, né? Não, não, ó, a gente histórica, não é tão historicamente a gente tem rotativo. mais de 25% de troca. É mesmo? Então, se você for num volume aí de 100 pessoas, mais ou menos 20, entre 20 a 30 pessoas Por ano? por ano, para não errar muito aqui, vou colocar uma margem maior aqui, entre 20 e 30% aí de turnover. E a dificuldade maior é que nós estamos numa região que não tem mão de obra qualificada para maquinário, é difícil. É, a parte, no nosso caso, do marceneiro também é uma profissão escassa, mas nós estamos evoluindo em algumas coisas com treinamento interno. A gente contrata o funcionário cru e aí coloca no setor como auxiliar, daí coloca como montador interno, coloca como operador de uma máquina, depois coloca em outra. A gente faz um rodízio interno de todo. Na parte de operação de máquina, praticamente todos os nossos colaboradores, eles conseguem operar todas as máquinas. Então, ele Bem fica legal. três meses numa máquina, 6 meses na outra e assim vai. Por quê? Porque se faltar um, faltar outro, a gente consegue suprir e o maquinário não fica parado, porque máquina parada é prejuízo. Na parte, a maior dificuldade que a gente tem hoje no nosso ramo é montador externo e, e a parte de engenharia de produto, que a gente também tem dificuldade, tem que trazer tudo de fora. Hoje, nossos engenheiros de produção aqui são todos de São Paulo, Paraná, Maria São Paulo, Paraná. A mão de obra não é, dentro de uma estrutura que a gente tem, não é uma mão de obra que é barata, mas é uma mão de obra que tem valor, né? Não, eu sempre falo que o caro, o barato é muito, muito consciente, mas tem que ter Relativo, o né? seu, tem que ter o seu valor, né? Porque desenvolve um trabalho diferenciado. E respondendo à pergunta da como a gente tenta manter um pouco mais, é fazendo isso, fazendo rotatividade dentro da empresa de setores para as pessoas poder é, conseguir crescer também com salário dentro do negócio e a gente não ficar refém sempre de uma ou de outra pessoa ou de uma mão de obra ou de outra
para tocar o negócio. Então, sai uma pessoa com qualificação para o mercado, a gente contrata outro e vai treinando, ou traz algum com mais experiência também, às vezes traz um de fora para suprir, mas a grande maioria a gente traz poucas pessoas com muito conhecimento, por questões de custo de folha. A grande maioria a gente gosta de ensinar o nosso processo, o nosso procedimento interno aqui para as pessoas que vêm. Porque mesmo que você trazer um engenheiro de produção, ele tem que se adequar ao tipo de produto que nós fabricamos, porque cada empresa tem uma identidade e não é fácil. Engenheiro de Mas é produção. assim, na Desculpa, linha de Renato. raciocínio da Renata ali também não sei se é exatamente isso, mas uma coisa que a gente sempre viveu, e eu acredito que de fato seja assim, hoje em dia eu aceito isso, que é assim, cresce, organiza. Cresce, organiza. A gente, por várias vezes, a gente já tentou organizar para crescer, e de verdade, na minha cabeça, isso é uma utopia. Então, assim, esse caos, ele é temporário, entendeu? Seja na aquisição de um equipamento novo, na implementação de um processo diferente ou novo, e aí você vai precisar de um tempo ali para poder colocar os pés no chão, organizar. Aí não falando só de um operador de um determinado equipamento ou de outro, mas toda a expansão, todo o crescimento, pelo menos no que eu vivi, na experiência que eu tenho de vida, ele vem depois com que você tem que amansar o negócio, entendeu? Então cresce, dá aquele toca aquele barata voa e daqui a pouco você vai, amansa as coisas e aí você consegue organizar. Então, todo o marco de crescimento, pelo menos aqui pra gente, sempre foi assim. Aloysio, ó, tem um pessoal da Gautim Marcenaria que perguntou assim, ó, quando você fala em engenheiro de produção, Aloysio, você diz parte de projeto, o engenheiro que faz o plano de corte? Explica para o pessoal aí como é que é essa parte da engenharia aí para vocês, que é uma realidade um pouco diferente de uma marcenaria menor. A nossa engenharia aqui, eles constroem o mobiliário, estrutura ele, condiciona dentro do sistema operacional que a gente usa, que hoje é o TopSolid, que é um dos melhores aí na área de criação de mobiliário no Brasil e no mundo, é francês. E, e o engenheiro de produção é a mesma, dentro da nossa indústria, é o mesmo trabalho que um engenheiro de produção mecânico. Seria Hoje, engenheiro de produto, né, Aloysio? engenheiro de produto é a mesma Ah, situação, é um Quantos engenheiro você, que você tem nesse setor hoje, Aloysio, aí? nós temos 7. Tá bom, gente? Para vocês? Tá ótimo, né? Para mim também. Mais a operação, mais o suporte para esses 7, que tem mais 3 ou 4. E ainda tem setores que a gente não está implantado ainda 100%, que, por exemplo, é o PCP, que a gente precisa implantar ele mais corretamente para planejar efetivamente essa produção e planejar a compra, planejar toda a parte de suprimento da empresa com mais exatidão. Meu Deus, eu fico pensando assim, porque a gente baseia tudo que a gente vê na realidade da gente, né? Aí eu olho, quando eu olho, eu falo, Renato, se a gente fala da nossa compra, imagina a compra da Bassani. Meu Deus. Eu não né? tenho currículo para trabalhar aí, filha. Ah, tem sim. Não dá para soltar o currículo meu e do Renato aí, não. Nós não seria contratado. Não, Dá não, dá não. não Só se for pode para contar a subestimar, história. com certeza somaria muito no processo. Tem, em cima do que a Luísa estava falando, eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, são 7 pessoas desenvolvendo o produto. São pessoas que elas estão ligadas diretamente com usinagens de produtos novos, com estofaria, com a parte de metalurgia, onde está desenvolvendo design de alguns produtos e está traduzindo isso para uma linguagem de máquina para que isso seja executado lá no Parque Fabril. Então, assim, só para fazer uma analogia com os amigos nossos aí de marcenaria, não é o pessoal gerando plano de corte pura e simplesmente não, entendeu? Então, essa parte aí já é uma parte mais tranquila, né, Luiz? Sim. Então, isso aí o que a gente está falando aí desse pessoal aí que está envolvido no Top Solid, é criando um negócio do zero, idealizando e fazendo um design novo em cima de um determinado produto, ou único ou escalável, né? Isso, é isso que o Hoje, pessoal falou. É sob medida ou é em escala? Das duas formas, das né? duas formas, não importa. Se eu vou criar uma mesa, Ou uma criar sem, uma mesa de, né? criar uma mesa de escritório com o tampo de MDF e a estrutura metálica,
Hoje, para mim poder produzir dentro da empresa, eu tenho que estruturar, desenhar toda ela dentro do sistema, explodir isso para plano de corte, que consequentemente vai explodir para a máquina. Então, tem que ter uma pessoa com capacidade técnica para desenhar isso. Porque hoje a gente não usa sistema de fixação, minifix, os mais outros sistemas que a gente usa, para às vezes até o próprio parafuso, mas tudo sai furado, marcado, tudo sai com cavilha, tudo sai com marcação com dobradiço, com furação, com todo o processo. Então, não, eu vou criar uma poltrona, desenhar uma poltrona, e tem muito no Instagram aí, para eu que quem é da marcenaria deve seguir aí, os paramétricos, painel orgânico, a gente cria tudo dentro da Bassani, isso hoje. A gente desenvolve, estamos desenvolvendo uma linha de produtos sem fixação, só encaixado, que é uma poltrona, sofá, tudo em compensado, uma mesa de centro, mesa de lateral, é, uma estante, tudo é tudo encaixado. Isso tudo tem que desenhar no processo para usinagem, para furação, para poder estruturar. E para tudo isso usa a parte do setor de engenharia, que é aonde nasce o produto. Independente se eu tenho a foto do produto ou o desenho que o arquiteto mandou, eu transformo tudo isso em engenharia para poder produzir nas máquinas, que não vai mais na serra levar a chapa e cortar, não abastece mais a, a seccionadora sem ter o plano de corte dela lá abastecido. Luiz, e até indo de encontro, isso aí eu pensei agora, totalmente fora de contexto do que eu tinha imaginado aqui, mas nas outras lives que a gente fez, a gente falou muito sobre móvel arredondado, né, e sobre ser muito personalizado. Vocês fazem aí também, tipo, muita parte orgânica, mas quando vocês vão fazer alguns projetos específicos, vocês têm essa visão de que, tipo assim, vou fazer um móvel redondo, mas eu vou pensar de uma maneira que eu consiga replicar isso depois? Ou, tipo, você faz se eu chegar e falar assim, Luiz, eu quero um trem específico aqui, vocês fazem mesmo sem essa visão de que teria que replicar ou não? Normalmente faz para replicar, porque você não aproveita a estrutura do desenho 100% para outro projeto, aproveita parcial. Então, a gente sempre procura parametrizar os desenhos, os projetos, para que tenha uma fácil utilização depois. Vou fazer uma mesa com a frente curva. A Uhum, gente hoje, dificilmente a gente usa a cambota como se usa normalmente em tudo que é lugar. Hoje estrutura com peças todas usinadas, com os ângulos tudo certo, e vai fazendo só a colagem do MDF. Então, diminui o custo, diminui o processo de marcenaria, porque hoje, igual eu falei, o marceneiro é raridade. Tem uhum, coisas que... a grande maioria, hoje, dentro da Bassani, nós temos 5 marceneiros, e o restante dos nossos profissionais ou é operador ou é montador. Então, dentro da empresa. Daí nós temos alguns marceneiros na montagem, com conhecimento de marcenaria na montagem, por causa do acabamento, uhum, que é o que é a grande diferença, o grande problema de você sair da marcenaria e ir para o processo industrial, que nós ainda não estamos 100% industrial, mas a Bassani Imóveis, de uma forma um pouco mais reduzida, ela tem toda a tecnologia aqui dentro, como tem a Todeschini, como tem a Bom Tempo, como tem a Delano, como tem a Florence. Eu costumo dizer que, em termos de produto e formato de produção, a gente não tem medo de concorrer com essas marcas. O que, que a gente perde? A gente perde na fixação de marca e no marketing que é feito dentro do processo. E a evolução, né? A marca Todeschini tem 70 anos, então a gente tem que também saber que a gente tem que uhum. ir buscar os objetivos e ter coragem para chegar onde algumas empresas chegou e estão no patamar que estão. E eu tô para falar assim que até em produto não, em produto não tenho o que discutir mesmo.
O produto acaba sendo melhor, porque você tem mais possibilidade de personalizar ainda, né? Aí com a Bassani, por exemplo, conosco aqui também. Então, a gente tem uma chance muito maior de personalizar e deixar esse projeto único para o cliente, né? É uma É porque, grande vantagem para o cliente é que ele tá olhando de fato para o dono do negócio. Então, existe a possibilidade ali do cara não tratar aquele projeto pura e simplesmente como um número, mas falar: opa, peraí, isso aqui é a mesa lá da casa do meu clientão, lá, o cara é super gente boa lá, vamos dar uma atenção, vamos dar uma observada para isso aqui ficar legal. Então, essa pessoalidade sobre tudo que, apesar de ter um volume, né, grande, entendemos, mas essa pessoalidade ela faz toda a diferença. Total sim. diferença. Tem uma Renato, você pergunta tem. aí que eu vou Pode responder falar, Luiz. rapidinho aí. Desculpa, pode falar. O Felipe perguntou aqui, quando se fala de marceneiro, qual que é o papel que ele desempenha? Hoje, na Bassani, ele desempenha um papel basicamente específico. Um mobiliário que precisa, vai ser laqueado, que tem que ter acabamento arredondado ou uma montagem diferente. É, um mobiliário que é curvo, que depende de fórmica. Um mobiliário que vai ter um tratamento com madeira maciça. Um mobiliário que vai ter lâmina. Então, a gente trata esse produto, a gente faz a estrutura no CNC, faz todo o processo nas máquinas e entrega para montagem para o marceneiro. Diferente de um produto modular ou de um gaveteiro, que ele faz toda a estrutura no CNC, no processo industrial, e aí vai para o montador para colocar a ferragem e fazer a montagem desse gaveteiro. Então, o marceneiro, propriamente dito, que a gente tem aqui dentro, é para serviços especiais, serviços que agregam valor e que tem muito mais necessidade de mão de obra qualificada. É isso aí. Não, tem coisa que nunca vai substituir. Por mais que a gente invista muito em software e maquinário, a mão humana, eu acho que no nosso ramo, ela, em vários momentos, ela sempre vai ser muito importante, né? Aquele toque final ali, aquela cerejinha que coloca, tem que ser uma pessoa muito qualificada, né? Para poder É. dar esse estalo ali no final. Renato, tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar para o Aloysio? Que não parece, mas nós já estamos a 52 minutos. Eu falei que eu ia Não, dar uma cortadinha em vocês, né? Vocês Pois lembram, é. né? sim, Fa- para Fala demais, perguntar. né? O Renato fala muito. Fui eu que falei mais. Não, mas é justamente, é para tu falar mesmo, né? Essa é a ideia, né? Para Exato. perguntar, agora de momento não me recordo nada, a gente sempre tá conversando em todos os momentos, mas vamos lá, e para os próximos anos, Aloysio, qual que é a visão aí? Onde é que a gente vai chegar? Quais seriam os próximos passos aí? Você tem isso em mente? Olha, De futuro. a gente está numa fase de organização por completo de todos os processos da empresa. E consti- concomitante, a gente precisa produzir, a gente precisa vender e produzir. Então, a gente está procurando organizar setores por setores, implantar os processos. É, a tecnologia, ela precisa ser abastecida. O pessoal fala, ah, IA resolve. Resolve se você souber perguntar para ela o que você quer saber. Se você não souber perguntar, ela não vai te ajudar. É igual o sistema operacional aqui, o TopSolid, o Foco que a gente usa. Se você abastecer, ele vai te dar toda a estruturação que você precisa. Então, você, mesmo com todo o processo, eu vejo que os próximos 2 anos, pelo menos, a gente vai investir mais em gestão em pessoas do que em estrutura física ou ampliação ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque a gente está numa estrutura que tem capacidade de produção muito maior do que a gente consegue entregar. Então, a gente precisa chegar nessa capacidade máxima para depois pensar em investir. Ah, escutou, Lógico né, que Renato? Escutou, né? Colheu os frutos, né? Não, sim. É sempre assim, o momento certo, o momento ideal de pensar em crescimento, né? Nem o foco da pergunta, é sempre depois que você extraiu todo o suco dessa laranja que tem na mão, né?
E a Bassani conhecendo aí é uma empresa que se você me dissesse aqui, não, o foco futuramente aí para daqui 5 anos seria abrir franquia, 10 lojas, a gente sabe, por exemplo, que vocês teriam total condição de atender com maestria, porque tem bala na agulha, assim, vamos assim por dizer. Só não abre a loja aqui em Sinop por enquanto aí, Não, pelo aqui em menos. Sinop Mas vai não. para frente, Não. deixa nós um pouquinho Uma outra. aqui, Ó, entendeu? o pessoal Sinop perguntou nem tá assim, tão eles legal. atendem em todo o país menos Sinop. Não, Eles atendem, né, em Luiz? todo o país, inclusive Sinop. Só não estamos atacando muito os Eu móveis já não quero mais residencial. ver aquele outdoor aqui, tá? Eu não quero mais ver que eu vou colocar o meu Aquele, do aquele lado da minha casa. outdoor da cadeira, cara, ficou muito legal. Eu te mandei uma foto da empresa no domingo que eu tive aí, né? Aquele Sim, outdoor da cadeira, ele ficou muito bacana. Tem que parabenizar aí tua turma aí do marketing aí, que foi Ficou bem legal. muito bom você mesmo. viu Foi que muito está Foi uma criativo. aqui na. cadeira em 3D, pessoal. A cadeira fora do outdoor, assim, ó. Ficou muito massa. É uma Tem cadeira. lá no Instagram de vocês foto, né? Pro pessoal dar uma olhada lá. Tem. Tem? Vai lá, pessoal, dá uma olhada lá. Que ficou esse outdoor que a gente tá falando. Vai lá dar uma olhada no Instagram da Bassani, que tem lá. Foi muito legal. Vocês É a colocaram pra feira, criação né? Que do. teve aí em Tem que Lucas. valorizar aqui a criação do Lamec e a gente comprou a ideia e implantou. É uma cadeira de. Tem 9 metros cúbicos, que é o tamanho da cadeira. Então Muito ela é bom. 3 metros de altura por 3 por 3. É bem grande mesmo. E tá aqui na avenida. Agora a gente vai transferir ela para um outro local. Mas falando continuando para responder mais um pouco, Renato, uma coisa que a gente vai fazer aí nos próximos, e a gente está consolidando, é a criação de produto próprio. Porque para consolidar e diminuir a sazonalidade de venda, né? Que é hoje, quem trabalha com venda direta para o consumidor final sabe que tem épocas que vende bem, tem épocas que não vende tanto. E a gente Sim. precisa consolidar um, um patamar de venda para sustentar o processo da empresa. Então, a Pra gente ter uma recorrência. está investindo muito em produto próprio, em design, em criação interna e colocar no mercado, seja ele no atacado ou Internet. no varejo, internet, e-commerce. A gente está estruturando algumas coisas nessa linha aí para esses próximos anos também. Muito Então, bom. A Luísa, deixa eu só te perguntar aqui, uma última pergunta aqui, que nós já estamos estourando nosso tempo. Só fala aí meio por cima, qual que é a média de produção mensal? Fala um número pro pessoal, o pessoal gosta de número. vou falar em chapa, que daí o pessoal já sabe mais ou menos. Fala, bota calcular aí na calculadora, vai. 1.400 chapas de corte mês. Tá ótimo, né, Pronto. Renato? Tá bom, né? Tá bom, Tá né? bom. Tá bom. Estoque de. Embale-se. A gente mantém um estoque regular de 3.800, 4.000 chapas de MDF. É gigante o estoque da Bassani. Gente, eu fiz uns stories lá uma vez, vou ver se eu acho aqui para repostar depois, para vocês darem uma olhada. Muito legal. Mas muito obrigada, Luiz. Nós estamos caminhando para o final aqui. Renata, agradeço a Luiz aí. Você tem exatamente 30 segundos, como um bom carnegiano que você é. Aloísio, obrigado aí. Obrigado ao pessoal também que desprendeu do tempo aí para assistir a gente, tá? Obrigadão. Tá, Aloísio, é sempre muito bom contar com vocês. De todo o coração, tenho muita gratidão a tu e a Ângela aí pela amizade, por me ouvir aí. Vira e mexe, eu tô te incomodando, pedindo as coisas, mas saiba de quão grato aí eu sou a você em especial, a Ângela também, de toda forma. E muito obrigado aí, meu irmão. Obrigado mesmo aí. Sucesso são meus votos aí e a gente está sempre aqui. Sempre aqui, quando precisando, não precisando, é só bipar a gente aqui. Isso aí, isso aí. Valeu. Aloysio, o Renan, que errou a data da live lá, né, do nosso marketing aqui, vou terminar para falar para ele. Ele falou assim, ó, ele colocou uma frase aqui no final. Ele falou assim, ó, lembre-se, a verdadeira coragem para crescer está em dar o próximo passo, mesmo sem enxergar nada. É isso aí. É o que É a isso Vamos gente aí. pegar faz. essa, vamos Dá um Mas, pegar passo. essa. mas uma dica procure um binóculos para poder enxergar, porque é muito mais fácil daí. É danado, Mal não né? faz. É bom É. dormir de noite, né? Quero aproveitar aí também, agradecer a Patrícia aí pela ideia. Tenho certeza que foi dela, não foi do Renato, mas o Renato é o parceiro. Acho que vale muito isso. Continue fazendo o que eu puder contribuir. Tem outras pessoas aqui dentro da Bassani que podem contribuir para falar um pouco para as pessoas do que é a estrutura de negócio, como é que funciona a parte operacional, industrial.
Quero agradecer a Ângela por me aturar aqui na empresa como sócia. Tem que A, agradecer mesmo. Tem a que minha agradecer. esposa, a Joira, também por me aturar em casa e saber que Tem que agradecer também. Tem que às vezes agradecer. chega tarde. É o meu filho Pietro, que toda vez ele me liga, quando eu fico até mais tarde, ele me liga, pai, já tá vindo, daqui a pouquinho estamos indo. Inclusive Mas é isso aí, agora, né? né? Tá Muito quantas obrigado, horas? A muito fio, obrigado, 13 horas. Renato. Muito obrigado, Renato, aí, parceria total, tamo junto. Conta comigo aí, a Bassani está sempre aberta para quem quer contribuir conosco e para os bons concorrentes. Isso aí. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, Renato. Renato tá na sala do lado. Eu tô aqui falando obrigado para ele. Nós vamos embora junto. Mas muito obrigada mais uma vez. Você que viu até aqui, que assistiu essa live até aqui, siga o Instagram da Bassani Móveis, do Aloysio. Vou deixar essa live salva. Aqui, se tiver alguma pergunta, quiser que o Aloysio volte, é só dar um ok aqui que nós vamos chamar ele de novo. Obrigada, Só, viu, gente? Boa noite para vocês. Até a próxima. só interagir e mandar mensagem. Valeu, Isso pessoal. aí. Com Deus aí. Até mais aí. Boa noite, turma. Obrigado, Boa noite. boa Valeu, valeu. noite. Obrigado a todos.